E aí fui ler o livro dos Provérbios. Aí eu li o livro dos Provérbios, né? E aí eu fiz uma experiência muito interessante, porque o livro dos Provérbios tem 31 capítulos. Né? Então existe uma tradição, né, de você geralmente pegar um mês com 31 dias e você ler um capítulo por dia. E aí eu resolvi fazer isso. Mas resolvi fazer isso junto com a minha audiência. Porque eu nunca tinha lido o livro dos Provérbios. E aí eu comecei a ler um capítulo por dia. Eu lia na noite anterior, preparava um conteúdo e às 5 horas da manhã eu falava com a galera. Esse é o que eu tentei participar e não consegui, porque era muito cedo. Mas eu via tudo no Telegram depois. Foi bizarro. E aí, cara, eu fui aprendendo junto com a galera. Só que eu sou um cara de negócios, né? E eu trazia isso sempre sob a ótica de negócios. Eu comecei a ficar chocado, porque tinha muita sabedoria naquilo. Eu nunca tinha visto tanta sabedoria, né? Cada dia era uma porrada diferente. E porradas que se aplicam à nossa vida hoje, se aplicam aos negócios hoje. Uma coisa que foi escrita há tantos anos atrás e que é tão atual ao mesmo tempo, né? E aí eu fui percebendo o quão poderoso isso era. Né? E desde então eu leio o livro dos Provérbios direto. Sempre que eu preciso de alguma orientação, eu leio, né, o livro dos Provérbios. E aí eu comecei a entender que, peraí, deve ter mais coisa aí. Né? Então passei por todo esse aprendizado de 31 dias, compartilhei com a audiência isso tudo. E aí eu entendi que, tem uma parada que fala que judeu é rico. Eu ia perguntar isso agora, exatamente agora. Tava aqui na minha cabeça. Todo mundo fala, judeu é rico, judeu é rico, judeu é rico. Aí eu falei, judeu deve ser rico mesmo, porque a gente ouve isso, né? E aí eu comecei a estudar, eu fui puxar por religião, né? Aí você tem todas as religiões do mundo, e aí você tem, digamos, o quanto de patrimônio, né, cada religião tem por pessoa. E o judaísmo é a religião mais rica de todas. Você só tem 15 milhões de judeus no mundo. É muito pouco. 15 milhões de judeus no mundo, cara. É pouco pra caramba, né? E os caras, eu não vou lembrar agora quanto patrimônio eles têm, mas assim, proporcionalmente é mais que todas as religiões. Aí eu falei, quer saber? Deve ter alguma coisa aqui. Deve ter uma coisa, porque os caras são em menor número, os caras eles sobreviveram a tudo que a gente pode imaginar, desde o Holocausto até... Sempre foram expulsos de todos os lugares. Expulsos de todos os lugares. Os caras sempre criaram treta com eles, sempre teve de tudo, assim, e eles continuaram aí, né? Por quê? Deve ter alguma coisa. Eu comecei a investigar. E aí, geralmente, o que eu faço? Lembra que eu falei que eu te agradeci no começo porque eu aprendo ensinando? É por causa desse tipo de coisa, porque eu vou atrás de aprender. Então, para ensinar, eu preciso aprender. Então, o que eu fiz? Eu tenho um relacionamento muito bom, isso me ajuda. Então eu fui atrás do Rabino Dudu, que é um rabino super influente. Aí o Thiago Brunet, que é teólogo, me ensinou pra caramba. O Zuckerman, que veio aqui, ele é judeu, ele também contou várias histórias. Eu fui conversando com essa galera e eles me ensinaram muito sobre Talmud, sobre a Torá, né, sobre uma série de livros muito especiais para eles, né, e tradições deles. E aí eu descobri que o judeu, ele tem muitos princípios que ele respeita sobre o dinheiro, e isso torna eles muito ricos, prósperos, abundantes. Mas talvez a coisa mais forte que eu veja é que na língua deles, né? Eles falam hebraico, né? Na língua deles tem uma palavra chamada kesef. Kesef, ela tem 2 significados. É tipo manga. Manga pra gente é a manga fruta, é a manga de camisa, né? Pra eles, kesef tem 2 significados, mas existem 2 significados não por coincidência, é porque de fato tem um sentido. Kesef significa desejo e kesef significa dinheiro. Então essa única palavra representa essas 2 coisas. E na religião deles, você ter dinheiro, você ser próspero é algo divino, não é algo ruim. Então, muitas religiões pregam que é ruim isso. Né? Ter dinheiro, que existe nobreza na pobreza e tudo isso. Ou às vezes o problema não é nem a religião, é como as pessoas divulgam isso, né? Que é o que eu tenho percebido que acontece mais. Então, os judeus, eles veem muito valor nisso. E eles se ajudam. Né? Na língua deles não existe vida no singular. Existe vidas no plural só. Porque, segundo eles, não existe vida sem outra. Não existe a minha vida sem a sua, só existe vidas. Então eles têm uma coisa muito forte de união. Eles têm uma coisa muito forte de princípios e respeito aos ritos. Eles enxergam o dinheiro como algo próspero. Eles têm algumas histórias interessantes, como por exemplo, eles não cobram juros um do outro.
né? Então, ou ao menos não cobravam, né, na história. E como eles foram expulsos de todos os lugares, eles aprenderam a lidar com tudo que eles pudessem colocar na mochila e fugir. Então eles começaram a trabalhar muito com ouro, com obras de arte, com todas essas coisas, né? E aí, como muitas religiões proibiam, né, você cobrar juros, os judeus eles começaram a montar bancos. Então aqui no Brasil, os maiores bancos foram fundados por judeus, né? Os judeus eles se ajudam, eles pagam estudo, eles valorizam muito a educação. Se você for ver o grau de educação dos judeus, é o grau mais alto de educação de todas as religiões. Então esse tipo de coisa acaba impactando no acúmulo de patrimônio, né? Então eu gosto muito disso, dos princípios milenares, porque o que se provou no tempo tem mais valor. É como assim, tênis, a gente está usando tênis agora. A gente já usa tênis há sei lá quantos anos, centenas, milênios, não sei. Então a chance é muito grande de a gente continuar usando tênis por muito tempo. Uhum. Diferente de às vezes uma novidade que veio e que não se provou no tempo. Sim. Então a chance maior é que não continue existindo. Então como os judeus, eles há muito tempo são muito ricos, deve ter alguns princípios que se validaram no tempo e eu quero saber quais são. Né? Então tem isso que eu falei e tem mais um monte. Né? E esse tipo de coisa é legal, esse tipo de estudo acho que mexe com sua cabeça e te ajuda a crescer.